Então, vamos lá. Em primeiro lugar, eu quero lembrar vocês que bens públicos não é uma coisa totalmente nova para quem é estudante de direito do 7º semestre. Porque lá no Direito Civil 1, vocês geralmente têm a parte inicial do Código Civil e vocês aprendem quais são as pessoas, quais são os bens e quais são os tipos de atos jurídicos. E depois de aprender quais são as pessoas, na parte dos bens, vocês aprendem uma classificação bastante simples, que é a classificação que separa os bens públicos dos bens particulares. Então, essa nossa aula de hoje parte do Código Civil. A partir do Código Civil que a gente delineia o que são os bens públicos e consegue entender características que estão previstas lá no próprio Código Civil, mas também na Constituição e em outras leis esparsas que interessam ao direito administrativo, certo? Bom, vamos lá também em relação a outro ponto inicial. Essa matéria de bens públicos aparece com diferentes nomes nos programas de graduação de direito administrativo e também nos livros, nos manuais de direito administrativo. Alguns autores tratam esse tema dentro de um capítulo chamado domínio público e outros autores preferem tratar esse tema dentro de um capítulo chamado bens públicos. Qual a diferença entre essas duas expressões, domínio público e bens públicos? Já digo para vocês de antemão que a expressão domínio público é bem mais ampla, bem mais abrangente do que a expressão bens públicos. A expressão bens públicos é uma expressão que aparece na lei, que aparece no artigo 98 do Código Civil de 2002. O bem público, em princípio, então, é todo aquele que pertença a uma pessoa jurídica de direito público interno. Então, o bem público é aquele que faz parte do patrimônio das pessoas jurídicas de direito público interno. Todos os demais bens, aquilo que não é público, é particular, segundo o Código Civil, certo? Então, o critério para definir o que é bem público é um critério que a gente chama de titularidade, ou seja, a gente olha para quem é o dono do bem para dizer que ele é público ou ele é particular. Vejam, portanto, que o Código Civil reconhece que não existe bem público por natureza. Se eu olhar para um livro, eu não sei se ele é público ou se ele é privado. Eu tenho que descobrir quem é o dono dele, por exemplo. Ele é da Biblioteca Municipal. Então, ele é um livro público. Eu preciso sempre, então, descobrir quem é o dono do bem para descobrir se ele é público ou se ele é particular. Esse é o critério que o Código Civil de 2002 adotou no seu artigo 92. E aí, ficou bem claro, se o dono do bem, se o titular do bem for uma pessoa jurídica de direito público interno, e quem são as pessoas jurídicas de direito público interno? Cabe aqui relembrar que são aquelas previstas no artigo 41 do Código Civil. Essas pessoas são nada mais nada menos do que a União, os estados, os municípios, o Distrito Federal, as autarquias públicas e as fundações de direito público, além de outras entidades criadas por lei com essa natureza, como as associações públicas. Então, são aquelas pessoas que fazem parte do conceito de fazenda pública. São as pessoas de direito público interno. Não estão nesse conceito, como vocês já podem ter percebido, as pessoas jurídicas de direito público externo, países estrangeiros, organizações internacionais, e não estão nesse conceito as empresas estatais, sejam elas sociedades de economia mista, sejam elas empresas públicas, certo? Então, a gente vai perceber que o bem público é só aquele que pertence a pessoa jurídica de direito público. Um carro da embaixada americana que esteja circulando no Brasil, por exemplo, não é um bem público. Ele é tratado pelo direito brasileiro como um bem particular. O imóvel onde funciona o consulado da Itália é um bem particular, porque a Itália é um país estrangeiro, é uma pessoa jurídica de direito público externo e os bens dela não são tratados por nós como bens públicos. E assim também ocorre com as entidades paraestatais, com o SESI, com o SESC, com o SENAC. Então, aquele prédio, aquele terreno onde funciona o SESC, aquele local onde funciona o SESC Senat, que tem uma via gastronômica aqui em Santa Maria, tudo aquilo ali é particular, seja o terreno, seja o prédio, porque essas entidades do Sistema S são privadas, ok? Então, o critério do artigo 98 do Código Civil é muito científico, muito técnico para definir o que é público, o que é particular. Então, isto são bens públicos, de acordo com a lei. Eu estava dizendo antes que a gente precisa diferenciar o conceito de bem público e de domínio público e tinha dito que domínio público é mais abrangente. Então, o que é domínio público?
Domínio público é algo que é definido pela doutrina, tá? Como um poder de dominação e regulamentação que o Estado exerce sobre uma infinidade de bens. Tá? E dentre esses bens que estão sob a atuação do Estado, sob o domínio do Estado, estão, primeiro, os próprios bens públicos, que a gente já definiu, como sendo aqueles que pertencem às pessoas jurídicas de direito público interno, mas também outros bens que podem ser privados, mas que estão, né, sujeitos ao interesse público, e ainda bens que não são de ninguém, que são coisas inapropriáveis, mas que estão sujeitas a esse domínio estatal, certo? O que seriam exemplos, então, de cada uma dessas três categorias? Primeiro, quais seriam os exemplos dos bens públicos que estão dentro do domínio público? Os bens públicos são, por exemplo, as praias, são, por exemplo, os rios, são, por exemplo, as ruas de uma cidade, os prédios do campus da UFSM, o prédio da Prefeitura Municipal de Santa Maria. Tá? Tudo isso é exemplo de bem público. O que seriam bens privados que estão sujeitos ao interesse público? Por exemplo, a calçada da tua casa, a calçada do teu prédio. A calçada do imóvel privado, ela é particular, só que ela está sujeita ao domínio público. Por quê? Porque ali tu não pode estacionar o teu carro, tu não pode decidir trancar, aquela área ali tu tem que deixar livre para a circulação de pedestres. Né? Então, a calçada é um exemplo de bem privado que é de interesse público. Outro exemplo seria um orelhão, um telefone público. Né? A gente chama de telefone público, mas se eu fosse perguntar para vocês quem que é o dono do telefone público? O dono, o proprietário, o titular do telefone público, aquilo que a gente chama de orelhão, é a Oi. E a Oi é uma empresa privada. Então, tecnicamente, o orelhão é um bem particular, porque ele pertence à Oi. Só que vejam, ele está à disposição do poder público, ele é de interesse público, então ele está dentro do domínio público. É assim que funciona essa ideia, então, de bens particulares de interesse público. E, por fim, a gente tem, né, a previsão de que coisas inapropriáveis podem estar dentro do domínio público. Coisas inapropriáveis que estão dentro do domínio público são, por exemplo, o espaço aéreo. O espaço aéreo não é público nem privado. O espaço aéreo não é de ninguém. Só que ele está sujeito a um domínio público. Existe uma regulação pública sobre o uso do espaço aéreo. O espaço aéreo em cima de uma fazenda não é do dono da fazenda. Né? O dono da fazenda não pode proibir, por exemplo, que passe um avião em cima da fazenda dele. Mas ele também não é público. Não é da União, não é do Estado, não é do município. O espaço aéreo é uma coisa inapropriável que o Estado regula ditando algumas regras. Por exemplo, que aviões civis podem passar livremente, mas que aviões militares têm que pedir autorização do governo para cruzar. Outro exemplo de coisa inapropriável são as águas internacionais. Né? As águas internacionais, elas não alcançam, né, a soberania de nenhum Estado, elas estão fora de qualquer intervenção estatal. Tá? E nesse caso, por exemplo, elas nem vão fazer parte do nosso domínio público. Então, tem coisas inapropriáveis que estão dentro do domínio público e tem coisas que não estão. Eu exemplifiquei o espaço aéreo como sendo uma que está no nosso domínio público, embora seja inapropriável, e as águas internacionais não estão no domínio público e também são inapropriáveis. Então, assim, há bens que não são de ninguém que estão sujeitos a essa regulação estatal. Tá? Então, autores que tratam desse tema dentro do domínio público têm um espectro mais abrangente. Vão abordar, além dos bens públicos, esses bens que estão sujeitos à atuação do Estado, sejam eles privados, sejam eles inapropriáveis. Agora, autores que delimitam a sua análise aos bens públicos vão se limitar, como, né, já expliquei, aqueles bens que são de titularidade das pessoas jurídicas de direito público interno, como agora reza o nosso Código Civil de 2002. Entendido em relação a isso? Bom, um problema ainda relacionado a esse primeiro tópico, essa primeira definição do que vem a ser um bem público, é o fato de que o Código Civil com o qual a gente trabalha agora é um código que só entrou em vigor lá no ano de 2003. Ele é de 2002, mas ele teve uma vacatio legis de um ano, então só em 2003 ele entrou em vigor. Antes do Código Civil de 2002, o diploma que regia as relações privadas no nosso país era o Código Civil de 1916. Tá? E no Código Civil de 1916 não havia uma definição tão clara
quanto essa que a gente tem agora no artigo 98 do Código de 2002, que diz que bem público é tudo aquilo que pertence à pessoa jurídica de direito público interno. Então, até aquela época, até o Código de 2002, a definição do que era, o que não era bem público, passava muitas vezes pela doutrina ou pela jurisprudência. Tá? E nessa época, portanto, até a vigência do Código de 2002, havia uma grande divergência dentro da doutrina e da jurisprudência em relação aos bens, em relação ao patrimônio das empresas estatais. O que eu estou querendo dizer? Que antes de 2003 havia uma dúvida grande em relação aos bens das pessoas, né, como as sociedades de economia mista e as empresas públicas. O pessoal queria entender, na prática, então, se os bens do Banco do Brasil, da Petrobras, da Caixa Econômica, dos Correios, do Banrisul, se eles eram públicos ou se eles eram privados, e havia respostas diferentes para essa pergunta. Tá? Então, nesse quadro comparativo que eu mostro no slide de agora para vocês, eu represento as 3 teorias que existiam naquela época sobre o patrimônio das empresas estatais, das sociedades de economia mista e das empresas públicas. Tá? Uma primeira teoria, que era professada pelo Eli Lopes Meireles, dizia que todo o patrimônio das empresas estatais era público. Ora, o Eli argumentava, se o Estado criou o Banrisul, e o Estado do Rio Grande do Sul é um ente público, seus bens são públicos, no momento que ele transferiu bens para o Banrisul, os bens mantiveram a natureza pública, dizia ele. Porque não faz sentido que a administração crie um ente, né, estatal com bens públicos e esses bens virem privados, ele entendia. Então, essa era a primeira teoria, que todo o patrimônio das empresas estatais seria público. A segunda teoria já era aquela que os autores do anteprojeto do Código Civil acabaram adotando, dizendo que não, se o Estado preferiu criar uma empresa tem personalidade jurídica de direito privado, os bens dessas pessoas jurídicas têm que ser considerados privados. Tá? Essa segunda teoria, que acabou vigendo no Código Civil de 2002, ela partia da própria Constituição Federal de 88. Na Constituição Federal de 88 está escrito que se o Estado criar uma empresa estatal, seja ela mista, seja ela pública, se o Estado criar uma empresa estatal, essa empresa não pode ter privilégios que as empresas privadas não tenham. E o fato de um patrimônio poder ser considerado público seria reconhecer privilégios para essas empresas estatais, como o Banco do Brasil, a Petrobras, o Correio, o Banrisul, a Corsã, etc. Então, esses autores defendiam que, à luz da Constituição de 88, se o Estado criou uma empresa estatal, seja ela mista ou pública, o patrimônio já era todo ele considerado particular. Tá? Mas, como tudo no direito, surgiu uma terceira teoria, uma teoria intermediária, né, que não é nem uma coisa nem outra. Para lá, dizia o Bandeira de Mello, dizia o Carvalho Filho. Depende. Se a empresa pública, se a sociedade de economia mista exerce algum tipo de serviço público, ela terá bens públicos afetados, vinculados ao serviço público, e terá bens privados. Eu já vi várias vezes. Então, deixa eu ver aqui. Eu tô com... Mas é aquela que eu mandei para retirar em dezembro. Pérola, seu microfone está aberto. Tá? Bom, pessoal, então eu estava dizendo que, de acordo com Bandeira de Mello, de acordo com Carvalho, deixa eu ver se eu consigo, eu vou tornar ela muda aqui, ó. Fechei o microfone da Pérola. O Carvalho Filho, o Bandeira de Mello, diziam que as empresas podiam ter os 2 tipos de bens. Então, vamos imaginar, por exemplo, assim, ó, uma empresa como os Correios. Tá? Os Correios são uma empresa pública, tem personalidade jurídica de direito privado. Tá? Os Correios prestam um serviço público que é a entrega de correspondência, que são serviços postais. Tá? Então, dentro dos Correios, para o Bandeira de Mello, para o Carvalho Filho, o que ele ia te dizer o seguinte, olha, todos os bens relacionados à entrega de correspondência são públicos. Então, por exemplo, o prédio da agência, onde chega a correspondência, onde as pessoas postam a correspondência, os veículos que os carteiros usam para levar a correspondência, os malotes de correspondência, isso tudo é público. Agora, dentro do correio também tem coisa privada. Por exemplo, o correio tem serviços bancários. Né? A pessoa pode ter uma conta lá para receber salário.
Os Correios têm serviço de entrega de encomenda, de SEDEX. Então, nessa parte, o correio seria considerado como titular de patrimônio privado, de patrimônio particular. Tudo aquilo que não tem relação direta com o serviço postal, né, seria tratado como um patrimônio particular. Então, teria que haver essa divisão, o que é público, o que é privado, a partir do uso desse bem no serviço público ou no serviço privado. Tá? Bom, então, vocês podem estar pensando, tá, mas por que o professor está falando de uma teoria, né, de 3 teorias que se referem a um período que já tem quase 20 anos, lá de antes do Código Civil de 2002? Eu falo disso porque esse assunto continua tendo repercussões até hoje. Tá? Principalmente na hora em que as pessoas vão decidir sobre ações de uso capião. Tá? Daqui a pouquinho eu vou falar para vocês das características, dos atributos dos bens públicos. E o primeiro atributo, a primeira característica, é justamente o fato de que os bens públicos não estão sujeitos ao uso capião. Então, se um bem é público, ele não pode ser usucapido. Se um bem é particular, ele pode ser usucapido. E aí vários problemas práticos surgiram porque muitas pessoas, principalmente moradores de baixa renda, ao longo do tempo foram invadindo, foram estabelecendo a sua moradia em terrenos que pertenciam a empresas estatais e que estavam abandonados, que estavam deixados né, sem utilização. E esse é um problema social muito grande aqui em Santa Maria, inclusive. Eu não sei se vocês sabem, né, mas aqui em Santa Maria, vários bairros, várias aglomerações urbanas surgiram justamente da invasão de terrenos públicos. Né? A gente tem, por exemplo, todo um bairro da nossa cidade, que hoje é conhecido como Nova Santa Marta, que nasceu da invasão de uma fazenda do estado do Rio Grande do Sul, a Fazenda Santa Marta. Em 1990, o pessoal invadiu a fazenda porque ela tinha sido comprada pelo estado justamente para fazer uma coab e o estado não fez essa coab. Já fazia 10 anos que eles estavam esperando, o estado não fez, um dia eles cansaram, foram lá e invadiram. Outra área de invasão aqui na cidade é aquela área ali da Gare, da Rio Branco. Se vocês forem ali na Vila Belga, né, ali perto do mercado da Vila Belga, no largo da estação da Gare, vocês vão ver que do lado de lá tem um monte de casas mais humildes, né, um bairro que nasceu de uma invasão. Em 1999, aquela vila foi criada a partir de uma invasão de um pátio de manobra de trens que havia ali, em pleno centro da cidade, entre o centro e o Itararé. Tá? Outras áreas, como aí perto da UFN mesmo, se vocês pegarem o bairro do Rosário e forem em direção ao bairro da Carolina, né, descendo a Visconde de Pelotas ou, né, indo na contramão ali da Barão do Triunfo, tem um momento que vocês passam por uns trilhos, uns sinais de trilhos antigos de trem, mas vocês olham para o lado e não tem mais nenhum espaço para trem passar. Por quê? Porque as pessoas invadiram e construíram suas casas em cima dos trilhos do trem. O que tinha ali? Tinha uma antiga via férrea, um antigo trilho de trem que foi desativado e as pessoas invadiram isso lá pelos anos 90 e acabaram construindo suas casas. Então, imagine a seguinte situação. Imagine que uma pessoa dessas que construiu a sua casa em cima dos trilhos do trem, ali perto da Rua Visconde de Pelotas ou da Barão do Triunfo, apareça lá no NPJ e peça para vocês que estão estagiando lá fazerem uma ação de uso capião para ela em relação ao terreno da casa dela. Tá? Vocês acham que essa pessoa que construiu a sua casa em cima dos trilhos desativados do trem vai ou não vai conseguir uso capião do terreno em que mora há mais de 20 anos? Essa resposta passa necessariamente pela compreensão de que teoria o juiz vai adotar no caso de vocês, no processo de vocês. Um juiz pode adotar a primeira teoria, dizer que tudo é público e negar, julgar improcedente a ação do uso capião. Outro juiz pode entender que o bem era particular e o uso capião é procedente. Né? E um outro juiz, um terceiro, pode entender que esse caso aí depende de prova. A pessoa vai ter que provar que aquela área estava abandonada, que aquela área não estava sendo utilizada e, portanto, não estava afetada a um serviço público para julgar essa ação procedente. Se a pessoa não conseguir fazer a prova de que aquela área já estava abandonada, ela vai ter a ação julgada improcedente. Então, quando a gente julga o uso capião, a gente olha para trás, a gente olha 20, 15, 10 anos para trás. E por isso pode ser importante entender qual teoria que o juiz vai adotar para esse período anterior ao Código Civil. Aqui em Santa Maria, nesses exemplos que eu estou dando para vocês, da Gare, da Rio Branco e das linhas de trem entre o bairro do Rosário e o bairro da Carolina,
vocês vão ter que lembrar o seguinte, que a propriedade desses bens, desses terrenos, era da Rede Ferroviária Federal, Sociedade Anônima, uma empresa que não existe mais. A RFFSA era uma sociedade de economia mista federal, era uma empresa estatal. E como empresa, ela tinha personalidade privada. Tá? E aí fica a pergunta, então, na cabeça desse juiz, tá, mas os bens da rede ferroviária eram públicos ou eram privados? E aí a gente tem essa incerteza, tem essas três doutrinas para seguir e, dependendo do que ele seguir, essa ação vai ser julgada procedente ou improcedente. Então, vocês podem encontrar pessoas aqui em Santa Maria, por exemplo, moradores da Vila Belga, que têm o título de propriedade da casa e outras pessoas que não têm o título de propriedade dessa casa. Um conseguiu usucapindo e o outro não conseguiu porque o juiz reconheceu que aquele bem era público, porque ele seguia a teoria X ou Y, Z em cada caso. Então vejam como esse problema ele ainda gera algumas repercussões na atualidade em função, né, dessa necessidade que a gente tem quando estuda o usucapião de voltar no tempo para entender o que valia em matéria disso. Tá? Essa partezinha eu reconheço que é uma das mais técnicas, mais chatinhas assim do início, mas pergunto para você se ficou bem entendido, se alguém tem alguma coisa para complementar a respeito disso. Tá? Porque é importante que vocês entendam que isso não é passado, isso não é histórico, isso ainda gera repercussões. Se forem fazer uma pesquisa no TJ hoje, com as expressões, por exemplo, usucapião e RFFSA, vocês ainda vão encontrar pelo menos duas dessas teorias sendo aplicadas aos casos de usucapião nesses bens invadidos. Tranquilo, pessoal? Professor. Camila abriu o microfone, deixa eu aumentar o meu volume. Aqui. Fale. Pode só repetir o nome da empresa, por favor? Rede Ferroviária Federal, Sociedade Anônima. RFFSA. Tá? O patrimônio da rede ferroviária, só para também finalizar essa questão dela, ele foi todo emprestado em comodato para a empresa concessionária do transporte de trens de carga que assumiu em 98, que era a ALL, agora chamada Rumo. Tá? Então, esse patrimônio, quando a empresa Rede Ferroviária acabou, foi extinta lá em 97, definitivamente enterrada em 2007, ele virou da União. Tá? A questão é saber se essa invasão que a pessoa fez lá nos anos 90, lá nos anos 80, durante o período da Rede Ferroviária Federal, tratava, né, de uma invasão de patrimônio público ou privado. E isso o juiz vai ter que decidir. Hoje, se uma pessoa construir a sua casa numa linha de trem ou do lado de uma linha de trem, ela vai ter sempre a sua ação julgada improcedente, porque depois da extinção da rede ferroviária, esse patrimônio voltou a ser da União. Embora ele esteja emprestado para Rumo ou ALL, né, esse patrimônio é da União. Então, hoje, eu não posso invadir uma via férrea e construir a minha casa. Aqui em Santa Maria, há mais de 200 ações de reintegração de posse tramitando contra pessoas que invadiram áreas muito próximas de ferrovias. E essas ações, pessoal, não tem como virar reconhecimento do usucapião, porque desde 2007 esses bens são públicos, sem sombra de dúvida, porque desde 2007 eles foram repassados para a União e a União só tem bens públicos. Tá? O problema, então, são as invasões de antes desse período, lá dos anos 90, principalmente. Tranquilo? Bom, então a gente vai passar agora a analisar 4 características, 4 atributos que todo bem público possui. Tá? O primeiro desses atributos é justamente aquele que nós vínhamos discutindo, no exemplo aí das invasões dos terrenos da rede ferroviária, que é o atributo da imprescritibilidade, a característica da imprescritibilidade. Tá? Quando a gente estuda atributos de bens públicos, nós estudamos aquilo que o bem público tem que o particular não tem. Ou seja, são 4 poderes especiais, são 4 prerrogativas que os bens públicos possuem, que os bens particulares não possuem. E o primeiro desses poderes, o primeiro atributo, a primeira característica é denominada de imprescritibilidade. Tá? E o que vem a ser a imprescritibilidade? É justamente a característica do bem público não estar sujeito a usucapião. A regrinha que diz que o bem público não está sujeito ao usucapião aparece no artigo 102 do Código Civil, como está reproduzido ali. É um artigo bem curtinho, ele só diz aquilo que está na apresentação. Os bens públicos não estão sujeitos a usucapião.
Tá? E o que tem a ver prescrição com usucapião? Ora, antigamente, os doutrinadores costumavam chamar o usucapião de prescrição aquisitiva. Tá? O decurso do tempo na posse da coisa fazia com que a pessoa adquirisse a propriedade sobre o bem. Então, essa prescrição aquisitiva é sinônimo de usucapião. E por isso, quando a gente diz que algo não está sujeito ao usucapião, a gente pode também dizer que essa coisa é imprescritível, ou seja, não é passível de aquisição por prescrição aquisitiva. Daí o nome, então, imprescritibilidade. Uma coisa que não está sujeita ao usucapião é imprescritível. E essa regra, repito, então, aparece já no artigo 102 do Código Civil de 2002. Só que a gente sabe que o Código Civil não é o único diploma que traz o direito de usucapião, né? Essa forma de aquisição da propriedade. A Constituição Federal de 88 criou duas modalidades de usucapião constitucional, como a gente chama, né? O usucapião para fins de moradia, de caráter urbano, né? E o usucapião constitucional rural, quando a pessoa é moradora de um lote que ela usa também para sua subsistência. Então, caberia essa pergunta: se o Código Civil é quem proíbe o usucapião de bens públicos, será que eu posso praticar o usucapião constitucional de um terreno urbano público ou de uma área rural pública? E aí a resposta é negativa, porque a própria Constituição de 88, quando criou o direito de usucapião constitucional, fechou a possibilidade de que ele seja aplicado aos bens públicos. Tá? O artigo 183, parágrafo 3º da Constituição, proíbe a usucapião constitucional urbana de bem público, e o artigo 191, parágrafo único da Constituição, proíbe o usucapião constitucional rural de bem público da nossa Constituição. Então, não tem possibilidade nem pelo Código Civil, nem pela Constituição de ter usucapião em relação a um bem público. Eu acredito que a maioria de vocês já tenha feito o direito das coisas e, geralmente, fazem com a professora Josiane. Tá? E eu sei que a professora Josiane, nas suas aulas de direito das coisas, sempre comenta exemplos de casos em que foi reconhecida a possibilidade do usucapião de terreno público. Tá? Ela cita um acórdão lá de Minas Gerais, um caso de uma família que tinha ocupado uma margem de uma rodovia e acabou obtendo a propriedade desse bem contra o DENIT, que seria o verdadeiro dono. Tá? Esses casos em que juízes afastam a regra da imprescritibilidade e reconhecem a propriedade do bem público, entretanto, são precedentes isolados, eles não chegam nem a formar uma corrente jurisprudencial. Tá? São casos muito singulares em que não havia nenhuma atitude da parte da administração pública, o bem estava abandonado, o bem não cumpria nenhuma função de segurança da rodovia, o bem não estava afetado a nenhum serviço, a ocupação é muito antiga, e aí, por isso, dadas algumas circunstâncias bastante peculiares do caso concreto, o juiz acaba reconhecendo o usucapião, porque, de regra, não existe a possibilidade de se fazer usucapião de terreno público. Tá? Então, esses casos são bastante isolados, e não é o único aquele que aconteceu em Minas Gerais. Eu mesmo, uma vez que orientei um trabalho sobre isso, né, um TFG, eu encontrei junto com o meu orientando um precedente aqui de Bagé, no Rio Grande do Sul, que, no meu entender, até era bem mais completo do que aquele lá de Minas Gerais, digamos assim, mais chocante, mais afrontador dessa regra do que aquele de Minas Gerais. Mas, né, como eu disse, são exceções que vêm a confirmar a regra. A regra é que nenhum bem possa ser usucapido. Né? A pergunta que nos cabe fazer nesse momento é por que um bem público não pode ser usucapido? Qual é o objetivo? Qual é a teleologia dessa regra, como eu coloco ali na apresentação? E aí eu trago pelo menos 3 argumentos, 3 motivos pelos quais isso seja justo, digamos assim. Tá? A primeira menção que eu faço é o fato de que, ao tratar o bem público como algo imprescritível, o legislador está protegendo um patrimônio que não é só do Estado, não é só do município, não é só da União, não é só do FSM, do INSS, é de todos. Tá? Então, a sociedade perde quando alguém se apropria de um bem que é público. Tá? Geralmente, as pessoas que são favoráveis à extinção da imprescritibilidade, ou seja, a permitir que haja o usucapião de bem público, estão pensando naquele pobre sujeito de baixa renda que invadiu uma areazinha e fez o seu barraco, fez a sua casinha. Né? O sujeito que mora numa favela e não consegue regularizar a propriedade. Só que, pessoal, não vamos nos tornar cegos para outro problema. Se eu liberar a usucapião de terreno público, daqui a pouco vai ter político usucapindo praia. Daqui a pouco vai ter, né, milionário usucapindo reserva natural.
Daqui a pouco vai ter pessoas, então, que vão ficar de donas de uma área que é muito valorizada, que é bonita, que tem vista para o mar, que não sei o quê. Então, assim, tem vários terrenos públicos no mundo, no Brasil, e não é só pobre que invade terreno, rico também invade com mansão. Né? Então, assim, liberou para um, tem que liberar para o outro. Então, a regra é para proteger o patrimônio para todo mundo. Tá? Outro motivo que explica por que o patrimônio público não é sujeito ao escapião é justamente a impossibilidade que o Estado tem de zelar por todo o seu patrimônio. Uma pessoa natural, uma pessoa de direito privado, sabe os bens que tem. Né? Ela tem, por exemplo, uma casa de praia, ela tem a casa em que ela mora, ela tem o carro dela, ela tem o cachorro dela, ela tem as roupas dela, ela sabe, ela cuida das coisas dela. Né? Se ela não cuidou da sua casa de praia, bom, aí o direito diz, olha, perdeu, alguém ocupou, essa pessoa vai levar por uso capião. Agora, o Estado não tem esse controle. O Estado não comprou tudo que tem. O Estado ganhou boa parte dos seus bens por previsão legal, por previsão funcional. O Estado não sabe quantas ilhas tem. O Estado não sabe quantos metros quadrados de areia na praia tem. O Estado não sabe quantos terrenos necessariamente ele tem, porque justamente o conceito de terra devoluta é relacionado a terras que sobraram, a terras que nunca foram registradas. Então, não tem como o Estado controlar tudo que ele possui, porque ele não sabe tudo que ele possui. E ele não tem pessoal, nem câmera, nem né, recurso para controlar tudo. Então, já que ele não tem como controlar tudo, a lei protege. Essa é a lógica também de proibir a uso capião do terreno público, né, do bem público, móvel, imóvel, seja lá qual for. Tá? E, por fim, também a gente tem que lembrar que o direito, como regra geral, ele veda que a pessoa faça justiça com as próprias mãos ou que a pessoa se aproveite da própria força em relação aos demais. Então, se eu começasse a deixar o usucapi terreno público, o cara que tem um monte de funcionário, o cara que tem uma empresa grande, o cara que tem capanga, o cara que tem segurança, o cara que tem os cupincha dele para ocupar uma terra, ele ia virar um poceiro, ia tomar aquilo lá para ele e dali um tempo ia registrar como se fosse seu. Tá? Então, a legislação, como regra geral, ela veda que a pessoa use da própria força em proveito próprio. Tá? Então, não é aceitável que a gente vire um velho oeste, como era lá nos Estados Unidos, em que o primeiro que chegar põe uma cerca e uma bandeirinha e aquilo é dele. Depois ele vai lá e registra. Isso aconteceu no Brasil na época colonial, ainda na época do início do Império do Brasil, logo depois da independência, em que as pessoas simplesmente se apossavam, se apoderavam de terras e depois registravam como se fossem suas. A gente vai falar um pouco mais sobre isso na aula que vem, mas assim, aqui no Rio Grande do Sul, as grandes instâncias de criadores de gado, lá do século XIX, do século XVIII, foram formadas por apossamento. Geralmente, tropeiros paulistas que passavam a caminho do Uruguai gostavam de uma terra, decidiam ficar ali, cercavam ela e aquilo virava uma instância. Depois o cara regularizava isso como sesmaria e lá em 1850 ele registrou a propriedade como se fosse dele. E aí está a origem, até hoje, dos grandes latifúndios que a gente tem no Brasil. Isso foi passando de pai para filho e nunca se dividiu, digamos, de forma sustentável, de forma equânime entre toda a população. Então, a liberação da usucapião de terreno público, ela leva justamente a formação do latifúndio, do grande proprietário, o cara que tem dinheiro, aumentando ainda mais o seu patrimônio. Então, por tudo isso, talvez, né, creio que se justifica ainda a regra segundo a qual os bens públicos não podem ser adquiridos por meio do usucapião. Tá? Bom, segundo atributo, segunda característica dos bens públicos. O segundo atributo que a gente precisa estudar é o atributo da impenhorabilidade. Né? O bem público não pode ser objeto de penhora judicial e nenhuma outra medida constritiva. Tá? O juiz não pode, portanto, sequestrar, indisponibilizar, rolar bem público e muito menos penhorar bem público. Porque quando há execução, quando há uma ação contra um ente da fazenda pública, um ente que tenha bens públicos no seu patrimônio, o regime que a Constituição utiliza para execução desse patrimônio, para cobrança judicial dessa dívida contra a fazenda pública, está previsto na própria Constituição, lá no artigo 100. A Constituição prevê que se o devedor é a União, o Estado, o Distrito Federal, o município, uma autarquia ou uma fundação, as dívidas judiciais não são pagas pelo rito de cumprimento de sentença de pagar a quantia certa, ou pelo rito da execução de quantia certa, que é aquele rito que prevê a penhora do bem e depois o leilão público dele.
Se o réu é a fazenda pública, se o executado é a fazenda pública, o rito de execução é aquele que determina a expedição de um precatório judicial para o pagamento dessa dívida. Tá? Eu acredito que vocês já tenham tido, na maioria dos casos, processo civil 3, porque essa é uma matéria do 6º semestre. Lá no processo civil 3, não sei se tiveram isso, não sei se abordaram mais aprofundadamente, a gente estuda um pouquinho do que é o precatório, quando estuda o procedimento de cumprimento de sentença contra a fazenda pública. Tá? O precatório é um tipo de requisição de pagamento que o juiz do processo faz. Tá? Por exemplo, eu ganhei R$1 milhão de indenização contra o município de Santa Maria, aqui numa vara de Santa Maria. Tá? Quando esse processo transita em julgado e eu executo o município, o juiz de Santa Maria manda a requisição de pagamento de R$1 milhão contra o município lá para o presidente do TJ do Rio Grande do Sul, e o presidente do TJ do Rio Grande do Sul encaminha isso para a Câmara de Vereadores de Santa Maria. De posse dessa requisição, a Câmara de Vereadores de Santa Maria vai ter que colocar no orçamento do ano seguinte uma previsão de que eles precisam de R$1 milhão para pagar um processo judicial. No ano seguinte, quando for executar esse orçamento, que já tem a previsão de R$1 milhão para pagar um processo, o prefeito, na hora de fazer os pagamentos, de executar o orçamento, ele vai pegar R$1 milhão do orçamento de Santa Maria e vai transferir para o TJ do Rio Grande do Sul. Aí o TJ do Rio Grande do Sul devolve esse valor para o juiz daqui de Santa Maria e o juiz entrega para o autor, para o credor, para o exequente. É assim que funciona a sistemática de um precatório judicial. O grande problema no nosso país é que, em razão da crise fiscal dos estados e dos municípios, vários e vários anos de atraso nos pagamentos dos precatórios foram se somando. O Rio Grande do Sul, notoriamente, não paga seus precatórios em dia desde a década de 90. Então, tem mais de 20 anos de fila para a pessoa receber um precatório. O município de Santa Maria, se eu não me engano, tem uma fila de 3 a 4 anos, mais ou menos, para a pessoa conseguir receber, porque os vereadores não dão conta de incluir no orçamento do ano seguinte tudo isso, assim como os deputados estaduais, no caso do estado do Rio Grande do Sul, não dão conta, pelo orçamento curto que tem, de pagar todos os precatórios que aparecem. Então, isso vai criando uma fila e vai demorando. Tá? Mas, então, o que eu quero dizer com tudo isso é o seguinte: como o artigo 100 da Constituição prevê que a fazenda pública só paga as suas dívidas por essa maneira aí do precatório, eu não posso, por exemplo, penhorar uma viatura da Brigada Militar, porque eu ganhei um processo contra o Estado. Eu não posso penhorar o prédio da Prefeitura, porque eu ganhei um processo contra o município. Né? A ideia da impenhorabilidade é preservar justamente o patrimônio público para que ele continue servindo a todos, e não só ao credor de uma dívida. Então, imaginem, por exemplo, vocês, eu ganhei uma ação contra o Estado, eu vou ficar de dono do Maneco, eu vou ficar de dono do Olavo Bilac, eu vou ficar de dono sei lá, de uma área, um parque natural, não faz sentido. Então, na nossa legislação, na nossa Constituição, se uma pessoa tem uma dívida a receber da Fazenda Pública, ela não toca no patrimônio público, ela expede um precatório para receber esse valor. O terceiro atributo, terceira característica dos bens públicos, tem uma relação próxima com a impenhorabilidade. É o atributo da não onerabilidade, ou não oneração. O que significa esse terceiro atributo? Significa, basicamente, que o bem público não possa ser utilizado como garantia real para nenhum tipo de contrato, para nenhum tipo de negócio jurídico. Em outras palavras, eu não posso criar um direito real de garantia de terceiro sobre um bem público. Tá? E o que são esses direitos reais da garantia que eu estou me referindo? São aqueles direitos reais que vocês estudaram lá no Direito das Coisas, dentro do Código Civil, que são conhecidos como hipoteca, penhor e anticrese. Tá? A hipoteca é aquele direito real de garantia que a gente pode dar um bem imóvel, ou uma aeronave, ou uma embarcação como garantia de uma dívida. Então, por exemplo, um agricultor que tem uma fazenda, quer tirar um empréstimo no Banco do Brasil, ele pode dar em hipoteca a sua fazenda. Se ele não pagar o empréstimo, o Banco do Brasil vai ter preferência para leiloar a fazenda dele e ficar com dinheiro para se pagar pelo empréstimo que não foi pago. No penhor, o que acontece? O penhor é um tipo de direito real de garantia sobre bens móveis.
né? Tipo joias, obras de arte. Então, a pessoa vai, por exemplo, na Caixa Econômica Federal, quer pegar 5.000 reais emprestado, ela deixa uma joia da família lá em penhor. A gente chama de pendurar, deixar no prego a joia, né? O penhor vai funcionar, então, porque se a pessoa não pagar esses 5.000 reais que ela tirou emprestado, a Caixa Econômica vai leiloar essa joia e vai ficar com dinheiro para ela, para pagar o empréstimo, né, que não foi pago. Por fim, existe o direito de anticrese, que é quando a gente dá os frutos de um bem como garantia de um negócio. Eu posso dar, então, uma safra, a produção de uma fábrica, né, a cria de uma vaca, tudo isso que for fruto do bem pode ficar em anticrese garantindo um contrato. Se eu não cumpro o contrato, o credor vai lá e executa esse contrato ficando com a garantia, vendendo a garantia, né, para se satisfazer. Então, nenhum bem público pode ter esse destino. Nenhum bem público pode ser hipotecado, pode ser objeto de penhor ou pode sofrer anticrese. O Estado pode pegar dinheiro emprestado com a União, o Estado pode pegar dinheiro emprestado com bancos, o Estado pode pegar dinheiro emprestado no exterior com o Banco Mundial, com a FMI, mas ele não pode dar em garantia bens públicos. Eu lembro no passado de já ter ouvido falar, por exemplo, que o México, lá nos anos 90, para sair da crise, tomou dinheiro emprestado junto aos Estados Unidos e deu para eles as suas reservas de petróleo. O próprio Brasil, quando ficou independente, lá em 1822, contraiu um empréstimo junto à Inglaterra, né, a primeira dívida externa brasileira, e deu em garantia toda a arrecadação tributária da cidade do Rio de Janeiro. Pessoal, nenhuma dessas práticas, seja entregar reserva petrolífera, seja dar em anticrese uma renda tributária futura, é possível hoje. Se o Estado brasileiro, se algum Estado, se algum município federal, né, o Estado federal, um município brasileiro quiserem tomar dinheiro emprestado, eles têm que assinar o contrato e a sua própria solvabilidade, o seu rating, né, o seu crédito vale como garantia. Ele não pode dar bens em contrapartida, certo? Os bens públicos não podem sofrer nenhum tipo de oneração. Tá? Então, essa que é a terceira característica. O maior problema que surge em virtude desse atributo ocorre quando o bem troca de dono. O que eu estou querendo mencionar? Imagine, por exemplo, a seguinte situação. Um colono, um fazendeiro, tem uma terrinha ali no interior do município, sei lá, da região do Vale do Rio Pardo. Eu lembro desse caso, porque uma vez aconteceu uma situação assim em Sinimbu, uma cidadezinha perto de Santa Cruz do Sul. O colono tinha uma terrinha ali de 8, 10 hectares e ele tinha uma dívida do Banrisul. E essa dívida do Banrisul tinha como hipoteca, como garantia, a terra do colono. Então, esse empréstimo que ele tomou já estava na casa dos 60 mil reais, mais ou menos, que ele tinha que tomar. E o que aconteceu? Ele não estava pagando empréstimo e, nesse meio tempo, o Dyer construiu uma estrada ali naquela cidade. E, para construir a estrada, o Dyer desapropriou. O Dyer comprou forçadamente a terra do colono. Então, a terra que era do colono e estava hipotecada passou a ser do estado do Rio Grande do Sul, porque o Dyer fez uma estrada naquele local. O que acontece nesse caso? O que acontece com a hipoteca que o Banrisul tinha sobre essa terra que antes era particular e agora é pública? Pessoal, nesse caso, a hipoteca tem que ser cancelada. No momento que a terra saiu do nome do colono e passou para o nome do Estado, a hipoteca vai ser cancelada lá no registro de imóveis. Tá? E aí o que vai acontecer com o Banrisul? O Banrisul vai ter a sua garantia, que era real, substituída, subrogada pelo valor da indenização. Então, na prática, o que vai acontecer vai ser o seguinte: o Dyer vai pagar a indenização que ele pagaria para o proprietário direto para o Banrisul. E se sobrar algum valor, é que o proprietário recebe. Então, ao fim e ao cabo, né, esse dono da terrinha de Sinimbu, desse meu exemplo que me veio à cabeça, ele ficou sem a terra, mas se livrou da hipoteca, né, mas também não recebeu a indenização, porque o valor da indenização era menor do que a própria dívida. E, ao fim e ao cabo, ele continuou devendo no Banrisul. Ele foi desapropriado por 45 mil reais. Então, os 45 mil reais que o Estado pagou foram para o Banrisul, ainda ficou uma dívida de 15 mil e agora ele não tinha mais terra. Mas o Banrisul também não tinha como cobrar dele porque não tinha mais garantia. Então, é isso que acontece. Quando transfere a propriedade para o poder público, a restrição desaparece, ela tem que ser cancelada. Isso vale para todo e qualquer bem que vire público. Qualquer restrição tem que desaparecer. Essa não oneração, ela vale inclusive até para multas de trânsito, por exemplo. Imaginem a seguinte situação: uma pessoa
que fazia contrabando de cigarro. O cara comprava cigarro no Paraguai para vender no Brasil. Certo dia, a Polícia Federal faz uma apreensão dessa carga e a Receita Federal decreta o perdimento do veículo em favor da União. Tá? Tem uma regra lá na Receita Federal que diz que se um bem é utilizado para contrabando, ele pode ser perdido em favor do ente público. E aí, então, a União fica de dono do carro que era utilizado para o contrabando de cigarro. Se tu for olhar o histórico desse carro, muitas vezes ele vai ter multas. Multa de excesso de velocidade, multa de estacionamento local proibido, não interessa. No momento em que esse veículo, que era do traficante de cigarro, passou a ser da União, as multas vão ser canceladas no registro do veículo. O motorista vai continuar obrigado a pagar elas, mas o veículo não vai ter mais restrição decorrente das multas, porque quando bem vira público, tu limpa ele, tu deixa ele livre e desembaraçado para não ter qualquer restrição à utilização. Essa é a regra geral dos bens públicos. Por fim, a gente chega no quarto atributo dos bens públicos, que vem a ser a ideia de inalienabilidade, ou seja, a ideia de que um bem não possa ser vendido livremente se for público, não possa ser doado livremente se for público, não possa ser permutado livremente se for um bem público. Alienar é transferir para terceiro. E um bem público, de regra, não pode sofrer alienação. Tá? Só que essa característica, esse atributo, diferentemente dos demais, que são, de certa forma, absolutos, tá? A impenhorabilidade é absoluta, a não alienabilidade é absoluta, a imprescritibilidade é absoluta, a inalienabilidade é condicionada, ela é relativa. Tá? O próprio Código Civil fala das diferentes possibilidades que existem em relação à alienação. Como eu coloco ali na apresentação, diz assim o artigo 100 do Código Civil. Os bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial são inalienáveis enquanto conservarem a sua qualificação, na forma que a lei determinar. Já o artigo 101 é diferente. O artigo 101 diz que os bens públicos dominicais podem ser alienados, observadas as exigências da lei. Então, a gente percebe que a alienabilidade só existe enquanto o bem tiver um uso público. Seja um uso comum, seja um uso especial. Daqui a pouquinho vou falar mais sobre bem de uso comum e bem de uso especial e bem dominical. Mas, por enquanto, então, cabe saber que, no artigo 100, qualquer bem que tiver uso, que estiver sendo usado para uma finalidade pública, não pode ser alienado, não pode ser doado, não pode ser vendido, não pode ser permutado. Tá? Mas bens sem uso, bens dominicais, bens dominiais, podem, em princípio, ser alienados. Tá? Então, a alienabilidade, repito, ela é relativa, ela é condicionada, porque basta, em primeiro lugar, eu tirar a finalidade do bem, eu tirar ele de qualquer uso público para eu poder vendê-lo. Tá? Como é que se faz essa alteração de finalidade, essa alteração de uso? Pessoal, isso pode ocorrer tanto voluntariamente como involuntariamente, por um fato da natureza. Por exemplo, digamos que a prefeitura queira fechar uma praça, entregar aquele terreno para o empresário e fazer uma loja que vai trazer emprego para o município. Pode fazer isso? Pode. A primeira providência então, é fechar a praça, deixar de ser uso comum e transformar aquele terreno em bem dominical. E aí depois ela vai fazer, então, esse negócio jurídico com o proprietário da loja que vai criar empregos para o município. Então, o primeiro passo sempre é desafetar. Desafetar é tirar a finalidade pública. Afetar é dar finalidade pública. E o uso público, a finalidade pública pode ser comum ou especial, como a gente vai ver a seguir. Mas, por enquanto, é isso. Bem desafetado pode ser vendido. Bem afetado não pode ser vendido. Tá? Só que a desafetação não é a única exigência para alienar um bem. Vocês veem que tanto o artigo 100 como o artigo 101 fala que a lei tem que determinar alguma coisa, que tem que observar as exigências de uma lei. Que lei é essa? A lei a que se refere o Código Civil nada mais, nada menos é do que aquela que vocês estudaram no semestre passado, quando viram a matéria de contratos administrativos e licitações, a Lei 8666 de 93. A Lei 8666 de 93 tem um artigo, que é o de número 17, que trata justamente da alienação de bens da administração. Tá? Então, vejam só, o bem público, quando é alienado, é transferido por meio de um contrato. Um contrato de doação, um contrato de permuta, um contrato de venda. O contrato, seja ele qual for, sempre tem que ser antecedido de licitação, diz a Constituição e diz a Lei 8666.
Então, de regra, para alienar, para vender, doar ou permutar, o Estado, o município e a União precisam fazer uma licitação. Tá? Então, vejam, o artigo 17 vai falar no passo a passo que o Estado tem que fazer para ultimar esse contrato de doação, de permuta ou de venda de forma correta. E se vocês forem abrir o artigo 17, deixa eu até agora ir lá para a Lei 8666 para mostrar. O artigo 17 traz regras específicas para os casos de alienação de imóveis, no inciso 1º, e regras específicas para alienação de bens móveis, no inciso 2º. E aí ele coloca requisitos diferentes para um e para outro. Veja, se a administração pública quer alienar um bem imóvel, ele precisará fazer, primeiro, a desafetação, que a gente já viu lá atrás, tirar a finalidade pública. Depois, ele vai ter que obter autorização legislativa, ou seja, o prefeito só consegue doar um terreno do município se o legislativo autoriza, se a Câmara de Vereadores faz uma lei autorizando. O presidente da República só consegue doar um bem federal se o Congresso Nacional autoriza ele. Então, o primeiro passo para vender bem imóvel é a autorização legislativa. Tá? Outra coisa que tem que ter, segundo passo legal aqui da 8666, depois de desafetar, depois de ter autorização legislativa, é uma avaliação prévia. Eu preciso, então, de uma avaliação administrativa atribuindo o valor que este bem tem e que tem que ser pago, então, pela pessoa que vai comprá-lo, né, ou pela pessoa que vai permutar com a administração, ou até mesmo para fins de referência na doação. Além da desafetação, da autorização legislativa e da avaliação prévia, eu precisarei de uma licitação na modalidade de concorrência, ou seja, um terreno público, um bem público imóvel, só pode ser vendido, doado ou permutado no contexto de uma concorrência pública, que é aquela modalidade de licitação que exige a apresentação das propostas em envelopes fechados. Tá? Então, a concorrência é a modalidade de licitação utilizada para as licitações de imóveis públicos que estão sendo doados, permutados ou vendidos. Tá? Só que a lei também dispensa a licitação em alguns casos. Ela dispensa, por exemplo, se eu for doar para outro órgão público. Então, digamos assim, a União quer doar um estádio de futebol para o Estado do Rio Grande do Sul. Pode fazer isso? Pode. Faz uma lei, faz uma avaliação, né, e transfere sem licitação, porque sendo doação para outro órgão público não precisa de concorrência. Né? Da mesma forma, eu posso também ceder isso para alguém que esteja num processo de regularização fundiária de interesse social. Então, muitas vezes, terrenos públicos que são invadidos por pessoas de baixa renda, né, que tem uma vila, que tem alguma coisa ali formada já há bastante tempo, pode haver a regularização sem licitação, porque a lei permite nesse caso. Aqui, artigo 17, inciso 1º, a linha F, eu posso regularizar por interesse social a área invadida se eu quiser. Tem que fazer um projeto de lei, tem que fazer avaliação e, nesse caso, aí dá para repassar para a pessoa. Tá? Bom, falei então de casos de alienação de bens imóveis. E se for um bem móvel? Né? Aí, pessoal, é mais simples. Basta a avaliação prévia e uma licitação, que nesse caso vai ser geralmente um leilão, a modalidade. Então, repito, a modalidade para vender imóvel é a concorrência. A modalidade para vender bem móvel é o leilão. Nesse caso dos bens móveis, não precisa de lei. Que tipo de bem móvel a administração venderia? Pessoal, tem leilão de coisa pública toda hora acontecendo, principalmente na Receita Federal. O que acontece na Receita? Eles fazem apreensões na fronteira, por exemplo, ali em Ribeira, ali em Livramento, eles pegam o pessoal que está trazendo champanhe, que está trazendo energético, que está trazendo split, que está trazendo placa de computador, muito acima da cota. Quem compra no exterior acima da cota perde os bens. Né? A União fica com eles. E o que a União vai fazer com a champanhe? O que a União vai fazer com o perfume? Né? Ela não tem o que fazer com esses bens, então ela leiloa. Ela vende para quem der o melhor preço. Então, a pessoa que está interessada em comprar produtos que foram presos nas fronteiras, entra no site da Receita Federal com uma assinatura digital e consegue dar lances nos leilões que são feitos por ali. Vejam, o bem não serve para a União, ele é dominical, não tem a finalidade pública.
vai ser avaliado pela Receita, eles vão dizer quanto que eles acham que vale aquele champanhe, aquele perfume, tá? E vai ser feito um leilão. Então, a pessoa que deu o melhor lance vai comprar da Receita Federal aquele bem. Tá? Isso é possível, então, livremente, né? E aí muitos free shops brasileiros, que funcionam em aeroportos brasileiros, justamente compram mercadoria da Receita que aprendeu num sacoleiro. É isso que acontece na prática, muitas vezes. Tá? Agora, assim como acontece com os imóveis, os bens móveis também podem ser doados, vendidos ou permutados sem licitação em alguns casos. Porque o artigo 17, inciso 2º, vejam, dispensa a licitação em alguns casos. Por exemplo, se eu quiser doar um bem para outro órgão público, se eu quiser doar para uma entidade que não tenha fins lucrativos, tá? Eu posso doar. Então, por exemplo, assim, ó, se vocês fazem trabalho social, trabalham com Rotary, trabalham com Lions, trabalham em alguma associação que ajuda uma creche, que ajuda, né, uma entidade sem fins lucrativos, procurem a Receita Federal e peçam uma doação para eles. Se vocês estiverem com a entidade que recebe a donatária, né, a creche, com tudo em dia, com o CNPJ em dia, que tem direção constituída, vocês podem firmar um termo de doação com a Receita e receber bens, como brinquedos, como computadores, como splits, né? Porque a Receita Federal vai doar isso sem licitação. Para ela não serve. Ela faz a avaliação, ela está dispensada de exigir o leilão, então ela vai doar isso para entidades sem fins lucrativos. É assim que funciona à luz do artigo 17, inciso 2 da Lei 8.666, a doação de bens móveis por parte da administração. Tá? Às vezes, pessoal, também prefeituras, por exemplo, tem maquinário tipo patrola, viatura estragada, que já deu perda total. Ela tem que passar isso para um ferro velho. Como é que ela vai fazer isso? Ela faz um leilão entre ferros velhos interessados. Ela não pode escolher um. Se ela escolhesse, ela estaria quebrando o princípio da impessoalidade. Então, ela acaba fazendo a venda por meio de leilão. É isso que vai acontecer, então, nessas alienações. Tá? Bom, deixa eu voltar para cá. PowerPoint, isso. Então, isso é que eu tinha a dizer a respeito do atributo da inalienabilidade. Né? Em princípio, eu não posso doar, vender ou permutar o bem de uso comum, o bem de uso especial. O bem dominical pode ser alienado desde que obedecida a lei. Que lei? A Lei 8.666, no artigo 17, que exige para o bem imóvel autorização legislativa, avaliação e licitação, mas que exige para o bem móvel só avaliação e licitação. E a licitação pode ser dispensada, nos dois casos, em várias situações diferentes. Com esse ponto da inalienabilidade, a gente encerrou os 4 atributos dos bens públicos que tínhamos para analisar: a imprescritibilidade, a impenhorabilidade, a não onerabilidade e a inalienabilidade. E agora a gente pode, então, passar para o próximo, que é aquele relativo às classificações dos bens públicos que eu já tinha referido. Tá? Quando vocês estudam direito civil e estudam bens públicos, geralmente fazem, né, uma breve análise dessa classificação que aparece lá no artigo 99 do Código Civil. Professor. O Código Civil diz que os bens públicos podem ser classificados em 3 categorias: bem de uso comum, bem de uso especial e bem dominical. O primeiro está no artigo 99.1, o segundo 99.2, o terceiro 99.3. Tá? O que é o bem de uso comum? O bem de uso comum é aquele que está afetado a um uso público coletivo. Um uso público não privativo. Tá? O bem de uso comum é o bem que mais parece com um bem público propriamente dito. Né? Um bem assim que a gente tem na cabeça como sendo público. Então, como exemplos de bens públicos, o próprio Código Civil cita os rios, os mares, as estradas, as ruas, as praças. Tudo isso é bem de uso comum. Por quê? Porque está aberto para a população. Ninguém pode usar privativamente um desses bens. Tá? Ninguém pode dizer assim, essa parte do rio é só minha, ou essa parte da praça é só minha, ou essa parte da rua é só minha. Então, esses bens de uso comum são aqueles bens que são fruídos coletivamente. A administração não pode admitir que alguém se aproprie de uma parte desses bens de uso comum. Então, por exemplo, aqui em Santa Maria, quem é mais antigo na cidade deve lembrar, tinha várias praças, vários canteiros de avenidas que tinham bares instalados. Né? Por exemplo, ali na frente do Hospital de Caridade tinha um X, que acho que era o X do Tareco. Tinha mais de 20 anos ali um prédio com banheiro, com banco, com mesa, tudo. Um dia um prefeito
né, tipo, chamou as coisas à ordem e disse, não, esse troço tem que ser demolido, não tem fundamento que um canteiro no meio de uma avenida, que é um bem de uso comum, né, esteja sendo ocupado por uma lancheria que não tenha nenhum justo título para estar ali. Mandou demolir. Assim também eles demoliram outros que ficavam em praças, por exemplo, lá no finalzinho do Parque Itaimbé, onde o Parque Itaimbé faz vizinhança ali com a Avenida Dores, na frente da antiga rodoviária que tem a Rede Vivo, ali tinha também um estabelecimento que foi demolido pela prefeitura. Então, retornando à questão dos bens públicos, eu estava dizendo para vocês que esses bens de uso comum, como as praças, as avenidas, eles não podem ser ocupados por ninguém. E aqui em Santa Maria a gente tinha lancherias, tinha bares que funcionavam ilegalmente nessas áreas. E uma determinada época, não me lembro, lá para 2004, 2005, a prefeitura decidiu varrer tudo. Assim como o próprio camelódromo. O camelódromo que existia lá na frente da catedral passou mais de 10 anos ali, né? Era uma vergonha aquele centro ali tudo sujo, cheio de camelô, etc. E aí, uma determinada época, a administração municipal decidiu, não, nós queremos limpar isso aqui. E aí, claro, eles fizeram uma saída negociada. Eles tiraram os camelôs do canteiro da Avenida Rio Branco e compraram um prédio do antigo Cinema Independência e fizeram um shopping popular. E para lá dentro, eles acabaram transferindo os camelôs, então. Mas a prefeitura, sempre que quer, né, o governo do estado, o governo federal, sempre que quiser, ele pode liberar o uso do bem comum do uso indevido e privativo que algumas pessoas estejam fazendo. É por isso, então, que eu não posso simplesmente, sei lá, botar as mesas do restaurante numa praça no meio da cidade. Eu precisaria de uma autorização, né, para ocupar, e esse uso que era comum passaria a ser especial. Só algumas cidades é que autorizam, então, restaurantes e bares a usarem essas praças, porque elas transformam aquela praça que antes era de uso comum num bem de uso especial naquela parte que o bar usa com as suas mesas. Então, dá para trocar a finalidade, mas isso exige uma autorização legal. O que seria, então, um bem de uso especial? O bem de uso especial é todo aquele bem público que é utilizado privativamente por alguém. Esse uso privativo pode ser da própria administração, ou seja, a administração usa para ela mesma, ou a administração pode deixar um particular usar aquele bem público privativamente. Tá? Então, assim, ó, o edifício sede da reitoria da UFSM é um bem de uso especial. O edifício em que moram os oficiais militares, ali na Rua Apel, esquina Cabozano, né, aquele edifício Marechal Brown, onde vários militares de alta patente moram. Aquilo ali é um prédio residencial de militares, ou seja, ele é um bem público da União, mas ele é de uso especial porque só mora ali quem a União permite que more. Tá? O campo de instrução do Exército, né, que tem lá atrás do Shopping Praça Nova. O campo de instrução do Exército é uma área pública rural que só é utilizada pelo Exército para os seus treinamentos, com tanque, com arma, treinamento de campo. Então, assim, esses bens públicos são de uso especial. Toda vez que eu tenho um bem público que não é utilizável coletivamente pela população, que está cedido para uma empresa, para um empresário ou para a própria administração, eu tenho um bem de uso especial. Tá? E quem é que decide se um bem público é de uso comum ou de uso especial? O dono. O dono do bem administra ele como ele quiser. Então, o Estado é o dono, sei lá, do Rio Jacuí, ele estuda e ele decide quem é que vai usar o Rio Jacuí. Se é para navegação, se é para tirar areia, se vai ter porto ou não vai ter porto. Né? A prefeitura é dona das ruas da cidade. Ela decide como é que as ruas vão ser usadas. Ela decide que, por exemplo, no centro, para estacionar tem que pagar a zona azul. Já no bairro não precisa pagar. Ela deixa gratuitamente estacionar. A prefeitura decide que a rua tal pode ser fechada no dia do vizinho, mas a rua tal não pode. Então, a rua, sendo um bem da prefeitura, pode ser usada como a prefeitura quiser. Então, é assim que funciona a administração. O poder público escolhe como é que o bem vai ser utilizado, para que finalidade vai ser utilizado. Certo? Por fim, dentro dessa classificação, a gente tem os bens dominicais ou bens dominiais. Os bens dominicais ou bens dominiais são justamente aqueles que não têm uso, estão desafetados de qualquer uso público. Tá? Aonde que a gente encontra exemplos de bens dominicais na administração? Há vários deles. Tá? Por exemplo, existe o caso das terras devolutas. O que são terras devolutas? São terras que não são de ninguém, que nunca foram registradas, e que, por definição legal, pertencem ao Estado ou à União. Tá? Então, uma terra que nunca foi registrada, que nunca foi ocupada por ninguém, é pública por natureza e ela é chamada de terra devoluta. Enquanto ela não for utilizada para nada, ela é tratada como um bem dominical. Tá? Às vezes, também, a gente tem bens dominicais que surgem não por uma vontade
da administração, mas por um fato da natureza. Por exemplo, uma viatura da Brigada Militar que se envolveu num acidente e teve perda total. Se ela teve perda total, é que ela não vai ser consertada. Ou seja, ela virou sucata, ela virou ferro velho. Tá? E aí, aquele carro, enquanto não for vendido, ele vai continuar sendo um bem dominical. Ele está lá no pátio da polícia, guardado, esperando destinação, ele é um bem dominical. Então, enquanto o bem existe e está vinculado à administração, mas não tem uso, ele é tratado como bem dominical. Outro exemplo seria o perfume, a champanhe que é apreendido na fronteira. Ele não pode ser usado como bem de uso comum, nem como de uso especial. Ele é um bem dominical que simplesmente está nessa situação até ser vendido para particulares, ou até ser destruído, como é o caso de produtos ilegais. Quando a administração, por exemplo, apreende CD pirata, roupa falsificada, ela tem que destruir, ela não pode nem vender, mas antes da destruição ele é tratado como bem dominical. Tá? Outra possibilidade ainda são aqueles imóveis que às vezes são dados em pagamento, ou são penhorados e a administração adjudica. Digamos que alguém esteja devendo, sei lá, R$1 milhão para a prefeitura. E a prefeitura vai lá e penhora um apartamento. Não consegue leiloar o apartamento para fazer aquilo ali virar dinheiro. Ela vai lá e adjudica o bem, fica para ela com o apartamento. Só que um apartamento vai servir para quê para uma prefeitura? Ela não pode botar uma secretaria ali, não pode botar uma sala de aula naquele apartamento porque ele é residencial. Então, ela pode alugar ele, mas enquanto ela não fizer isso, ele é um bem dominical, ele não tem uso público nenhum. O que eu quero mostrar, a título de conclusão, é que essa classificação de um bem como uso comum, de uso especial ou dominical, é simplesmente um estado de coisas que pode ser alterado. Tá? Um bem pode passar de um estado para o outro, assim como a água pode se apresentar no estado sólido, líquido ou gasoso. Tá? Então, um bem pode hoje ser dominical, amanhã decidem fazer uma escola nele, e aí ele virou bem de uso especial. Aí depois decide que não, essa escola não vai mais abrir, nós vamos fazer aquilo ali agora ser um espaço de convivência comunitário. Pronto, virou um bem de uso comum. Aí vem um incêndio, destruiu o espaço de convivência, voltou a ser um bem dominical, porque ninguém mais está usando para nada. Tá? Então, essa classificação ela é simplesmente passageira e é a administração que decide qual é a destinação que se dá para um bem no que tange ao seu uso. Ok? Vou botar aqui para passar. Bom, nós vamos agora, de uma maneira mais rápida do que a anterior, falar brevemente sobre as formas de aquisição dos bens públicos, ou seja, como que o Estado adquire os seus bens. Como é que o município, a autarquia, a União adquire os seus bens. Tá? Geralmente, essas formas de aquisição podem ser classificadas em duas espécies. Tá? Eu posso ter formas comuns de aquisição de bens ou eu posso ter formas próprias. Formas comuns são assim denominadas, de formas comuns, porque qualquer pessoa também pode utilizar. As formas comuns são acessíveis a qualquer cidadão, a qualquer empresa privada. Tá? Então, como é que a administração adquire bens por formas comuns? Como qualquer particular de nós faria. Primeiro lugar, por contratos. A principal forma de aquisição de bens da administração é o contrato. A administração, quando precisa, por exemplo, de papel para um órgão público, ela vai lá e compra. Quando a administração precisa de um imóvel para abrir uma sede nova da Justiça Federal numa cidade, ela vai lá e compra um prédio. Geralmente é isso que acontece. Às vezes também a administração até recebe por doação os bens. Então isso também é um contrato de doação em que a administração é a donatária, ela recebe o bem. Então, por exemplo, uma pessoa que está prestes a morrer, tinha muitas terras, tinha fazendas, ela quer deixar um pedaço de campo para a universidade fazer um campus avançado na cidade. Ou a pessoa tem uma coleção de livros, ela era do direito, mas ninguém da família seguiu essa carreira. O que a viúva vai fazer com aquele monte de livro? Ela vai lá e doa toda a biblioteca do falecido advogado para a biblioteca pública da UFSM e assim por diante. Então, o poder público pode, muitas vezes, por contratos, receber ou comprar bens, como qualquer particular faria. Tá? Outra forma de aquisição de bens que é utilizável pela administração é a sucessão causa-mortes. Tá? O Estado, o município e a União podem, por exemplo, receber por testamento um bem. A pessoa que morreu pode decidir deixar depois da morte um bem para o ente público. Naquelas situações que eu falei para vocês da biblioteca, da universidade, é muito comum. Agora, não só por testamento é possível adquirir bens públicos, bens privados que viram públicos, mas também por sucessão legítima. Quando a pessoa morre sem testamento e sem deixar nenhum herdeiro legal, a pessoa não tem marido, não tem mulher, não tem companheiro, não tem companheira, não tem pai, não tem mãe, não tem vô, não tem filho, não tem neto, não tem bisneto.
a pessoa também não tem nenhum tio, nenhum sobrinho, ou seja, não tem nenhum parente em grau sucessível, nesse caso, o quarto herdeiro na ordem de preferência é o município. A pessoa que morre sem testamento e sem herdeiro legal passa seus bens para o município. Tá? Isso é muito raro de acontecer hoje em dia, mas, de certa forma, era um pouco mais frequente no Brasil, uns 50 anos atrás, porque depois da Segunda Guerra Mundial, várias pessoas fugiram de campo de concentração nazista, várias pessoas fugiram da guerra, vieram para o Brasil sem família ou perderam familiares na viagem ou logo que chegaram aqui e acabaram ficando sozinhas. Né? E essas pessoas, às vezes, com muito trabalho, acumularam patrimônio e quando morreram, então o município acaba ficando de dono dos bens. Até 88 era o Estado que ficava com esses bens e depois da Constituição de 88 passou a ser o município. Então, hoje, desde 88, o município fica com os bens das pessoas que morrem sem herdeiros e sem testamento. A administração também pode adquirir bens por meio do uso capião. Tá, mas o professor não falou lá no início que os bens públicos são imprescritíveis, não pode uso capião de bem público? Sim, não pode perder bem por uso capião. Agora, adquirir bem particular por uso capião pode. Então, por exemplo, se eu emprestei um livro meu para uma escola municipal, daqui a 5 anos aquele livro é deles. Né? Se um proprietário de terra emprestou um terreno para o Estado fazer uma escola, daqui a 10, 20 anos, o Estado vai entrar com uma ação do capião, vai ficar com o terreno para ele. Né? A não ser que tenha algum outro tipo de contrato, algum outro tipo de acerto, o decurso do tempo por si só na posse do Estado, do município, da União, faz com que a administração adquira a propriedade por uso capião do bem. Então, o uso capião pode sim gerar a aquisição de bem público, jamais gerar a perda do bem público, porque isso sim está proibido pela imprescritibilidade do bem. Tá? Por fim, outras formas privadas, como aluvião, avulsão, formação de ilhas, tudo isso pode ser utilizado pelo Estado para adquirir seus bens, porque são formas comuns. Das formas de aquisição de propriedade no Código Civil, e que destaca, então, todas essas formas comuns que podem ser utilizadas pela administração, começam no artigo 1238. Tá? Então, do artigo 1238 até o artigo 1274, 1238 a 1274, nós temos as formas comuns de aquisição de bens que podem ser, portanto, utilizadas pela administração para adquirir os seus bens públicos. Tá? 1238 a 1274 do Código Civil de 2002. Ali estão as formas comuns. As formas próprias, então, são aquelas que só a administração tem à sua disposição para adquirir bens. A primeira e mais importante forma própria de aquisição de bens vai ser estudada com profundidade por nós lá na unidade 5, que é a desapropriação. Eu não vou me aprofundar agora, mas se vocês quiserem anotar, a desapropriação está no Decreto-Lei 3365 de 41. 3365 de 41 é a lei que trata da desapropriação. Tá? Ela vai ser um tipo de transferência compulsória. É uma compra obrigatória de bem. É uma compra em que o vendedor não precisa querer vender. É mais ou menos assim. Na desapropriação sempre tem indenização, ou seja, a administração paga um preço pelo bem, mas talvez o proprietário não quisesse vender. Isso não interessa, porque ela é imposta. Tá? A desapropriação, o Estado simplesmente diz, olha, eu preciso fazer uma represa, eu vou inundar esse vale e eu tenho que desapropriar todas as áreas que vão ficar debaixo d'água. Ele vai lá, obriga o colono a sair, paga para ele uma indenização, ele sai. A administração decide que ela vai duplicar uma rodovia. Ela quer desapropriar todos os terrenos que ficam na margem para fazer a duplicação. Ela não quer saber se aquilo é bem de família, se tu não queria sair, ela vai lá, te paga uma indenização e tu sai. Então, a desapropriação é essa transferência compulsória do domínio privado para o poder público. Tá? A gente vai estudar isso na unidade 5 com profundidade. Ok? Além desses casos de desapropriação com indenização, existem outros casos em que não tem indenização. São aquelas perdas de bens que aparecem como sanção na legislação. Existe o confisco, existe a expropriação, existem sanções administrativas, existem várias situações do Código Penal, em regulamentos aduaneiros e na Constituição Federal, nas quais bens são perdidos em favor da administração sem qualquer tipo de indenização. Então, por exemplo,
Se alguém planta maconha na sua fazenda, o artigo 243 da Constituição diz que essa pessoa está sujeita à expropriação. O Estado vai tomar a fazenda dele, não vai indenizar em nada e ele vai ficar sem a propriedade. A fazenda que era privada passa a ser pública porque estava sendo utilizada para plantio de droga. Tá? A pessoa que trouxe, sei lá, pneu do exterior, é proibido importar pneu por pessoa física no Brasil. Então, se eu trocar meus pneus ali em Ribeira do carro, vou chegar na fronteira, vão me tomar os 4 pneus e aqueles pneus vão ser propriedade da União a partir de agora. Eu não vou receber nada por isso. Vou ter que dar jeito de chamar um borracheiro lá em Livramento para conseguir voltar para Santa Maria. Então, essas perdas por conta de condenações penais, de condenações administrativas, também são formas próprias que a administração tem de adquirir bens. Tá? E uma última forma própria aí que eu cito, que é bastante interessante, porque as pessoas não se dão por conta que isso acontece, é o repasse de áreas públicas na criação de loteamentos residenciais. O que acontece? Quando eu quero ampliar uma cidade, quando eu quero fazer um novo bairro numa cidade, geralmente eu tenho 2 formas de fazer isso. Tá? Hoje em dia está muito na moda a gente fazer um condomínio privado, né? Um condomínio particular. Eu pego uma área que antes era uma fazenda, que era uma chácara, eu loteio tudo aquilo ali em áreas individuais para as pessoas fazerem as suas casas, mas eu mantenho a propriedade das praças, das ruas, das áreas comuns em nome do condomínio. Todos são responsáveis pela manutenção daquelas ruas, daquelas áreas que são do condomínio. Então, quem mora em condomínio sabe, por exemplo, que a prefeitura não entra lá dentro para tapar buraco, porque o condomínio é que asfalta a rua. O correio não entra lá para distribuir a correspondência, fica tudo na portaria. O lixo não é buscado em cada casa por um caminhão da prefeitura, ele é deixado lá no portão do condomínio, porque do portão para dentro tudo é particular. Agora, existe um outro meio mais tradicional de ampliar a cidade, de fazer um novo bairro, que é a criação de um loteamento residencial. E é disso que eu estou falando agora. Os loteamentos residenciais, quando são criados, pressupõem a transferência das ruas, das praças e das áreas que vão ser utilizadas para postos de saúde, para a escola, para a delegacia, para o poder público municipal. Então, quando a prefeitura aprova a criação de um novo loteamento, ela exige, em troca, que o empreendedor dê para ela todas as ruas, as praças e as áreas em que ela pretende instalar escolas, delegacias e por aí vai. Essa é a condição, então, para a aprovação dos loteamentos. E isso tudo segue regras que estão no plano diretor da cidade, segue regras que estão no plano de ocupação do solo da cidade, e é por isso, então, que a gente tem, por exemplo, que observar uma largura mínima das ruas, tem que observar uma largura mínima das calçadas, tem que observar algumas regras, como, por exemplo, a cada tantas quadras tem que ter uma praça e assim por diante, porque a prefeitura vai exigir que isso seja observado para aprovar o projeto de loteamento. Sem essa aprovação, o loteamento tecnicamente não existe e não vai ser aprovado, não vai poder matricular nenhum imóvel ali que for vendido. Tá? Então, quando isso acontece, existe essa forma própria de transferência de bens. A administração não paga nada por essas ruas, por essas praças, por essas áreas, porque elas são transferidas automaticamente com a aprovação do loteamento. Tá? Bom, como eu disse, essa parte das formas de aquisição não seria tão longa, mas agora a gente entra uma partezinha que vai ser a forma da administração dos bens públicos. Essa, sem sombra de dúvidas, é a parte mais técnica, mais cansativa dessa matéria, e por isso eu apenas vou dar as linhas gerais dela, vou deixar que a leitura dos artigos, das características sejam feitas por vocês, porque não convém aqui entrar em muitas minúcias a esse respeito. Tá? Eu havia dito lá atrás para vocês que a administração dos bens públicos compete ao seu proprietário. Né? Cada ente da administração sabe e decide o que fazer com os seus bens. Então, por exemplo, a prefeitura, né, que é responsável pelo governo do município, o município tem a propriedade das ruas, tem a propriedade das praças, tem a propriedade de alguns terrenos devolutos na sua região, ele tem que decidir o que ele vai fazer com eles. Se ele vai fazer parque, se ele vai fazer hospital, se ele vai fazer escola, ele que decide. Se ele vai fazer uma área de convivência, se ele vai fazer uma área de esportes, ele é que decide politicamente como é que ele faz. Tá? Então, a primeira decisão é justamente essa. Vamos fazer a administração do bem como se ele fosse um bem de uso comum ou vamos tornar ele privativo, vamos fazer ele de uso especial? Tá? A primeira coisa que tem que ser tirada da cabeça de vocês é que se o poder público decidir que o bem vai ser utilizado
por todos, coletivamente, como bem de uso comum do povo, que isso significa que ele vai ser feito de forma gratuita. Conexão estável, vamos ver. Estão me ouvindo ainda, pessoal? Deu uma mensagem aqui de conexão estável. Trancou um pouco, mas voltou. Travou aqui, voltou. Para a maioria voltou já. Pode repetir. Eu estava dizendo para vocês, então, que a primeira decisão do poder público em relação aos seus bens é se ele vai ser utilizado coletivamente ou se ele vai ser utilizado individualmente, de forma comum, né? Se ele vai ser tratado como bem de uso comum ou se ele vai ser tratado como bem de uso especial. E o que eu disse depois é que se ele decidir que o bem vai ser utilizado coletivamente como bem de uso comum, as pessoas podem criar a ilusão de que isso significa que o uso dele vai ser gratuito. E isso não é verdade. O próprio Código Civil deixa claro, no seu artigo 103, que o uso comum dos bens públicos pode ser gratuito ou retribuído. Tá? Então, a administração pode cobrar pelo uso de bens de uso comum, se ela quiser. Tá? Em outras palavras, se a União quiser, ela cobra ingresso para ir para a praia. Tá? É claro que isso não acontece no Brasil, mas é possível. Tá? Se a administração quiser, ela cobra ingresso para tu visitar um parque nacional, e isso já acontece. Quem já visitou um parque nacional, por exemplo, o Parque Nacional do Aparados da Serra, ali onde tem o Quênia de Tembezinho, sabe que tem que pagar ingresso para entrar lá dentro, né? Porque a União cobra isso. Se a pessoa jurídica quiser, ela pode cobrar para entrar numa praça, por exemplo. Eu cerquei uma área na praça, vou fazer um jardim zoológico e só entra ali pessoas das 8 da manhã às 8 da noite mediante pagamento da taxa tal. Então, é possível cobrar até mesmo pelo uso de bem de uso comum. Aqui em Santa Maria, como eu já disse para vocês em outra oportunidade agora na explicação, a prefeitura decide que para usar a rua, que é um bem de uso comum, para fins de estacionamento, a pessoa tem que pagar a zona azul, né? Tem que pagar 90 centavos para cada 30 minutos de uso e não pode passar mais do que 2 horas. Essa é a regra de utilização da rua em Santa Maria para fins de estacionamento na área central. Tá? Então vejam que ela decidiu discricionariamente, no gozo da sua competência de administração dos bens, que na área central tem que pagar para estacionar. O estacionamento da zona azul, portanto, não é um aluguel privado da área. O estacionamento na Zona Azul não é uma prestação de serviço que seja protegido pelo Código de Defesa do Consumidor. A Zona Azul é um instituto tipicamente de direito administrativo. Ela é simplesmente a retribuição pelo uso de um bem comum, de um bem de uso comum. Então, quando a gente paga parquímetro, a gente está pagando porque o artigo 103 do Código Civil permitiu que a prefeitura cobrasse. E aqui em Santa Maria tem um decreto, tem uma legislação municipal que trata, né, dessa cobrança. Okay? Bom, agora, quando a administração decide que ela quer utilizar um bem em caráter privativo, que ela quer ceder o uso desse bem para um terceiro, para um particular, em caráter privativo, ela tem dezenas de formas jurídicas para fazer isso. Tá? Dezenas mesmo, são várias e várias e várias. Tem leis federais, tem leis estaduais, tem leis municipais tratando das diferentes modalidades pelas quais o poder público pode ceder o uso dos seus bens públicos, ok? E a gente vai ver nas próximas 3 telas, né, apenas alguns. Eu pincei ali 9 casos de bens, de formas de utilização privativas de bens públicos, né? Vocês estão vendo aqui ó, a primeira, ó, que fala da ocupação, da autorização de uso, da autorização de uso especial. Depois vem uma tela que fala da concessão de direito real de uso, da enfiteuse, do aforamento. Né? Tinha a do meio ali que eu acabei pulando, que é a permissão de uso, que é a cessão de uso, que é a concessão de uso. Então, são vários tipos de contratos ou atos administrativos que permitem que alguém utilize um bem público como se fosse seu por um período determinado de tempo. Tá? Nós, aqui na aula, como eu falei antes, só vamos ter uma noção geral do que são esses contratos e vocês depois, com calma, aí tentam ler, né, para entender melhor como é que funciona cada um deles. Tá? Mas essa listinha aqui de 9 itens, ela até está um pouco maior lá no resumo que eu passei para vocês. Eu acho que no resumo em Word são 12 institutos que eu separei para vocês, mas agora vamos falar um pouquinho desses 9 para não passar em branco esse ponto.
Tá? Essa lista, ela parte das mais simples para as mais complexas, ok? Então, como primeiro tipo de utilização privativa de bem público, eu tenho ali o caso da ocupação. E a ocupação é tão simples, é tão informal que, na verdade, ela é ilegal. A ocupação é justamente o uso não autorizado do bem público por um particular. Uma situação de fato, né? É aquilo que a gente chama de invasão. Quando um particular pega para si um terreno que era da prefeitura, quando um grupo de estudante invade a reitoria e fica lá 30 dias, quando um grupo de, sei lá, de pessoas que estão protestando decide acampar numa praça, eles estão fazendo o quê? Eles estão ocupando um bem público. Tá? Essa situação é irregular, essa situação permite até mesmo que seja registrada uma ocorrência policial contra o ocupante, porque ele está praticando um crime de esbulho contra a administração, que é um esbulho qualificado. Tá? Então, então, depois da ocupação, depois desse uso indevido do bem, a gente vai ter como primeiro mecanismo o caso das autorizações de uso, que seriam essas situações bastante irregulares. Veja que não precisa de contrato escrito, não tem licitação, eu simplesmente vou lá, consigo autorização. Aqui em Santa Maria eles não fazem isso, mas tem cidades que exigem, por exemplo, que para eu instalar um container de teleentulho na frente da minha casa, quando eu estiver fazendo uma obra, né? Não sei se você sabe o que é teleentulho. Teleentulho são aqueles containers, geralmente amarelo, que a gente larga material de construção que sobrou. O container está usando a rua. E se ele está na rua, ele está no espaço público, de uso comum. No momento que eu coloco um container, eu tenho que pedir para a prefeitura autorização para colocar o container. Em Santa Maria isso não é fiscalizado, mas em várias cidades o container exige essa autorização de uso para ficar ali. Né? Senão, eu posso ser multado porque eu estou como se fosse trancando a rua. Eu estou usando a rua para uma finalidade particular. E isso contraria. Seria uma ocupação indevida do espaço público. Tá? Então, autorização de uso seria um exemplo também, esse caso aí do teleentulho. Eu só queria voltar ali atrás na matéria da ocupação para dizer que nós tivemos uma situação de anistia de ocupações no Brasil lá com a Constituição de 88. Tá? Várias pessoas antes de 88 ocuparam, construíram casas, mansões, hotéis em terrenos à beira-mar no nosso país. Só que do Oiapoque ao Chuí, os primeiros 33 metros de terra firme, depois que termina a areia da praia, são da União, são terrenos de marinha. A ocupação desses terrenos de marinha sempre foi um problema social, era uma bomba que um dia ia explodir. E aí o que aconteceu? Na Constituição de 88, o pessoal decidiu anistiar essas ocupações. Nós temos uma regra na Constituição de 88 que diz que todo mundo que invadiu, que ocupou terreno de marinha antes de outubro de 88, pode ficar nesses lugares desde que pague uma taxa de ocupação. Brasil é Brasil, né? Em vez de regularizar a ocupação, nós cobramos uma taxa pela ocupação e aí as pessoas podem continuar, desde que ele tenha entrado a mais de 88. Tá? Então, é disso que fala ali essa situação de fato que foi regularizada pela Lei 9636, aqui na parte de cima, quando fala da ocupação. Tá? Bom, mas, embora essa anistia de ocupações tenha servido para os mais ricos, digamos, os que podem morar na beira da praia, os que podem ter hotéis, mansões na beira da praia, houve, depois de um tempo também, uma espécie de anistia para favelas, para pessoas de baixa renda que tivessem ocupado terrenos públicos. Tá? E essa anistia veio na modalidade aqui da autorização de uso especial que aparece aqui embaixo. A MP 2220 de 2001, até hoje está em vigor, veja, é uma medida provisória, mas ela está completando quase 20 anos. Né? Essa medida provisória, que está em vigor ainda por força da Emenda Constitucional 32, previu que se um morador de baixa renda tivesse ocupado um terreno público inferior a 250 metros quadrados há mais de 5 anos, até 2016, e isso ali fosse utilizado para um pequeno comércio, para um telemoto, para uma creche, uma padaria, para um salão de beleza, ele pode obter autorização de uso especial dessa área e regularizá-la. A mesma medida provisória prevê que, se ele mora no local, ele pode obter a concessão de uso especial. Então, se vocês forem abrir SMP 2220, vão descobrir que autorização de uso especial é para comércio, concessão de uso especial é para moradia, mas ambas exigem os mesmos requisitos. 5 anos de ocupação ininterrupta de terreno público, com terreno inferior a 250 metros quadrados, único imóvel, área urbana, num local público. Tá? E aí, se estiverem presentes todos esses requisitos,
a prefeitura, o Estado, a União, quem for o dono do terreno, pode, por meio de um ato unilateral, discricionário, precário, gratuito, autorizar a pessoa a continuar naquele local. Então, o favelado que mora no terreno público, que consegue a autorização de uso especial ou que consegue a concessão de uso especial, vai estar regularizado perante a legislação. E aí ele pode ligar a luz legalmente, ele pode contratar um financiamento com a Caixa, ele pode ter entrega de correspondência, ele vai ter um CEP, ele vai ter um endereço oficial, ele não vai ser um simples invasor, como o caso dos ocupantes. Então, a ocupação pode se transformar em autorização de uso especial ou concessão de uso especial se forem atendidos os requisitos da lei, né, da medida provisória 2220. Aqui, então, assim como aconteceu com os da beira da praia, houve uma anistia de antigas ocupações para o pessoal de baixa renda que mora em favela. Tá? Bom, nessa tela agora, eu vou falar brevemente de 3 outros institutos, que são a permissão de uso, a cessão de uso e a concessão de uso. A permissão de uso, pessoal, é aquela que tem uma finalidade cultural, uma finalidade educativa, recreativa, esportiva, artística. Toda vez que eu quiser fazer um show numa praia, toda vez que eu quiser fazer uma Olimpíada Estudantil num ginásio municipal, toda vez que eu quiser fazer uma feira que tranque uma rua, eu preciso pedir a permissão de uso desse espaço. Tá? A permissão de uso, no caso dos bens federais, está regulada ali no artigo 22 da Lei 9636. Tá? Eu peço autorização, no caso eu peço permissão para utilizar aquele ginásio, aquela rua, aquela praia, e a administração vai me conceder isso, cobrando ou não. Na maioria das vezes ela cobra uma taxa de limpeza, uma taxa de iluminação, uma taxa de segurança, e aí ela vai com isso organizar a agenda de utilização daquele espaço. Então, pessoal, sempre que forem organizar qualquer evento e que para isso precisem de um bem público, vocês precisam pedir a permissão de uso para o proprietário, seja ele a União, Estado, município, a UFSM, quem quer que for. Tá? E aí é possível negociar com a administração, porque isso é discricionário, qual o prazo disso, né? se vai poder cobrar ingresso ou não. Então, é esse o mecanismo que a administração utiliza para ceder espaços para eventos. Não há necessidade de licitação, porque o negócio é de curta duração. Tá? Então, não precisa haver uma licitação aqui com o interessado, porque isso aqui pode ser organizado dentro da agenda. Ah, o fulano quer e o outro também quer, então ele vai ganhar esse final de semana e tu ganha no outro final de semana. Isso compete à prefeitura, o Estado ou a União organizar. Tá? Então, permissão de uso é para fins de eventos. Tá? O instituto que aparece no meio é a cessão de uso. A cessão de uso já é um empréstimo de um bem por um período mais estendido. Tá? A posse do bem é transferida de um ente para o outro. Quer um exemplo bem conhecido daqui de Santa Maria, de cessão de uso, é o caso do aeroporto municipal. Não sei se vocês já pegaram um avião aqui em Santa Maria, já foram buscar alguém no aeroporto, né? Mas o aeroporto municipal de Santa Maria fica dentro da base aérea de Santa Maria. A base aérea de Santa Maria é um bem da União, ou seja, o aeroporto de Santa Maria é um bem da União. Só que o que a União fez? A União assinou um convênio de cessão de uso do bem com o município, pelo prazo de 10 anos. Então, por 10 anos, o município de Santa Maria tem o direito de utilizar o terminal civil de passageiros. E é por isso que ele chama aquilo ali de aeroporto municipal, e aí ele organizou, ele botou a guarda municipal para controlar o raio-x, ele botou lojas lá com uma parceria da Cassisme, né, tem lancheria, etc. Então, aquele espaço ali é cedido para a prefeitura. A cessão de uso, de acordo com os artigos 18 a 21 da Lei 9636, só é possível entre órgãos públicos, ou seja, de um órgão público para outro órgão público, e de órgão público para pessoas sem fins lucrativos. Então, a prefeitura também pode ceder um espaço, um terreno, uma casa para uma creche sem fins lucrativos. Pode ceder uma casa, uma creche, né, um espaço para um Lions, para um Rotary, para uma igreja. Tá? E no Brasil, o fato dos clubes de futebol serem associações sem fins lucrativos, vejam só, autoriza que eles recebam estádios de futebol e entes públicos. É por isso, por exemplo, então, que o Cruzeiro joga no Mineirão, que pertence ao estado de Minas Gerais, que o Bahia e o Vitória jogam na Fonte Nova, que pertence ao governo da Bahia, né? Que o Flamengo a vida inteira jogava no Maracanã, que pertence ao governo do estado do Rio de Janeiro. Porque no Brasil o clube não é empresa, clube, né, é associação sem fim lucrativo, e por isso ele se habilita a receber por cessão de uso espaços que foram construídos pelo poder público como estádio de futebol. Tá?
Essa é que é a explicação jurídica para isso que a gente vê acontecer, principalmente na parte mais ao norte do nosso país. Aqui no sul, por exemplo, a gente sabe que o Beira-Rio é do Inter, a Arena é do Grêmio, né, a Baixada é do Atlético, mas ali para cima o pessoal gosta muito de utilizar estádio público mesmo e ficar com a cessão de uso depois. Tá? De todos esses institutos que a gente está analisando aqui, o mais importante, que eu mais chamo atenção para vocês, entretanto, é o que a gente vai falar agora, que é a concessão de uso. O que é a concessão de uso? A concessão de uso é um contrato administrativo típico que tem finalidade econômica. Quando um empresário quer explorar um bem público para fazer lucro, para tirar proveito econômico, ele precisa assinar um contrato de concessão de uso com o poder público. Então, por exemplo, eu quero botar uma lanchonete dentro do campus do FSM. Eu quero abrir um McDonald's dentro do aeroporto. Eu quero, sei lá, explorar uma fonte de água mineral para vender água engarrafada. Eu quero minerar a brita de um cerro. Eu quero explorar o pedágio de uma rodovia. Eu quero explorar o prédio da rodoviária do município. Em todas essas situações, eu vou precisar ter a concessão de uso daquele bem. Tá? Porque se o bem é público, o empresário só pode utilizar dentro de um contrato de concessão de uso. E esse contrato vai ter que ter um prazo determinado, tem que ser retribuído, ou seja, o empresário tem que pagar alguma contrapartida ou dividir o lucro dele com o poder público, que é dono do bem. Tá? E o mais importante, como é um contrato, como tem fim econômico, a administração não pode escolher qual empresário que vai explorar. Ela tem que licitar esse contrato. Ela tem que fazer uma concorrência pública para escolher com quem que ela vai assinar esse contrato. Tá? Então, é preciso fazer um processo impessoal de licitação por meio de concorrência para definir qual empresário que vai ter acesso a esse espaço. Então, tecnicamente, tudo que tiver finalidade econômica, ainda que seja para moradia, porque a pessoa vai deixar de pagar aluguel, ela vai ter que ter acesso à concessão de uso por meio de uma licitação. E esse prazo, né, vai ter que terminar em algum momento. Ele vai garantir a exclusividade de utilização, ele vai ter um caráter estável, ou seja, se a administração quiser romper esse contrato antes da hora, ela vai ter que pagar uma indenização para o concessionário sair dali. Tá? Mas então é a forma mais complexa que tem de utilização privativa de bem público. Ela não se confunde com a locação, com o aluguel, embora seja muito parecida, porque ela tem um regime próprio de direito administrativo. Ou seja, ela guarda aquelas prerrogativas da administração pública em relação a esse contrato, né? No sentido de poder haver alteração unilateral, de poder haver modificações, revogações, etc., mas, né, dentro de um regime de direito público. Então, essa, sem dúvida nenhuma, é a forma mais importante que a gente tem de todo esse quadro aí de formas de utilização dos bens públicos. Terminando, né, nessa última tabela aqui, ó, eu falo para vocês um pouquinho sobre a concessão de direito real de uso, que é um instituto que se tem utilizado, por exemplo, para assentar sem terra no Brasil, ou para assentar pessoas em áreas de baixa renda, tipo aqueles loteamentos do Par, as Coabs, etc. Tá? Então, quando a gente fala em direito, em concessão de direito real de uso, geralmente o que o poder público faz é o seguinte: ele faz um contrato com a pessoa que se inscreve como sem terra ou como sem teto, para ele ganhar uma casinha, para ele ganhar um lotezinho rural, e aí ele vai ter que ficar 10 anos cumprindo requisitos técnicos ali, não vai poder vender, não vai poder sair, vai ter que ficar morando na área, e se ele cumprir esse período todo, ele ganha a propriedade efetiva daquele terreno. Tá? Então, é por isso que é um direito real resolúvel. Se a pessoa descumprir, ela perde, mas se ela conquistar o direito, depois ela converte em propriedade. Tá? Então, é uma maneira de fazer assentamentos e loteamentos sociais que se utiliza essa concessão de direito real de uso. Tá? A enfiteuse, o alforamento, é uma forma bastante rara, não existe aqui em Santa Maria. Tá? Ela é utilizada basicamente nos terrenos de marinha. E a enfiteuse é um tipo de direito real de uso bastante complexo. Ela tem origem medieval, feudal praticamente, e foi abolida no Brasil entre particulares com a revogação do Código Civil de 16. No Código Civil de 2002 não se fala mais em enfiteuse, mas a legislação administrativa ainda fala em enfiteuse. Como é que funciona uma enfiteuse? Enfiteuse é tipo um usufruto perpétuo. A União é dona do terreno de marinha, mas ela concede enfiteuse para uma pessoa construir um hotel na beira da praia. Então, essa enfiteuse vai exigir que o dono do hotel
pague todo ano um foro anual. É por isso que a gente chama também enfiteuse de aforamento. Todo ano ele vai pagar 0,6% do valor do imóvel para a União. Se ele não pagar, ele pode perder a enfiteuse. Tá? Além do foro anual, esse dono do hotel pode trocar a propriedade. Ele pode vender o hotel para um terceiro. Se ele vender o hotel para o terceiro, ele vai pagar um laudêmio, que é uma comissão do valor da venda para a União. Tá? Então, essas obrigações de foro, de laudêmio, são, digamos assim, o que simboliza, o que materializa a enfiteuse. São obrigações que o ocupante tem para com o verdadeiro proprietário. Tá? Se a administração decide cancelar essa enfiteuse, ocorre aquilo que a gente chama de resgate da enfiteuse, e ela volta a ter o pleno domínio sobre essas áreas. Mas, repito para vocês, isso é fora um pouco da nossa realidade, acontece no litoral, né? E tem regulação ali na Lei 9636, tem regulação na Lei 9760, e fica mais um interesse aí, assim, quase de curiosidade, quase histórico para vocês a respeito desse tema. Tá? Por fim, agora ao fim mesmo, eu tenho que mencionar que, além de todas as formas públicas de utilização de bens públicos, a administração pode utilizar formas privadas. A utilização de contratos de locação, de arrendamento, de comodato, de direito de superfície também é possível em relação a bens públicos. Quando que a administração decide abrir mão das suas prerrogativas de um contrato administrativo e usar um contrato privado? Basicamente, quando o bem que ela está oferecendo não tem um diferencial. Se ela está oferecendo um apartamento, se ela está oferecendo uma terra para, sei lá, plantio de arroz, para criação de gado, ela não tem um diferencial como uma mina de ouro ou como um espaço no mercado público. Ela tem um bem que qualquer outra pessoa tem. Então, nesses casos, ela cede, digamos, nas suas prerrogativas e faz um contrato normal de locação, de arrendamento, de comodato, de direito de superfície, e ela, né, só vai ter a diferença que ela vai ter que licitar isso, porque ela não pode escolher com o que ela faz. Então, é possível também se utilizar de meios privados para ceder o uso de espaços públicos por parte da administração. Tá? Como eu falei, existem outras, o próprio resumo traz mais, mas aqui para a nossa aula eram essas 9 que eu pretendia mencionar com vocês.